Começou mais uma roda de conversa aqui no IBT Psicanálise, num cenário totalmente diferente, lembrando que ainda nós estamos no mês de outubro, o mês da criança. E hoje nós vamos falar um tema, né, da questão da infância. E quem vai fazer as perguntas é a Dália Denner, nossa convidada hoje, a Lídia, coordenadora pedagógica do curso de psicanálise, também é psicopedagoga e também formada em psicanálise infantil. Então hoje nós vamos fazer essa conversa baseada na infância. Ou na questão da terapia infantil. Gente, olá, tô aqui de Barbie nesse cenário incrível, mas vamos lá, a primeira pergunta da Geni de Goiânia, que é mãe de 3 adultos, avó de 3 meninos, abaixo de 6 anos, ou seja, na primeira infância. Então, Lídia, como saber se a criança ela precisa de terapia, a partir de qual idade? E ainda ela complementa a pergunta. E se a criança se recusa a fazer terapia, eu devo forçá-la? Como é que eu faço? Tá, então vamos lá. Oi para todo mundo. É muito estranho sentar aqui para responder e não estar ali para fazer as perguntas, mas vamos lá, vamos tentar. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não força ninguém a nada, né? Independente se é adulto ou se é criança. Então a gente precisa prestar atenção a isso, porque forçar significa violar. E aí a gente está criando mais traumas, além de estar agindo com violência. Depois, é pensar que, como é que eu sei que tem uma criança aí precisando de terapia? Observar o comportamento da criança. As alterações de humor, a questão da agressividade, a questão do choro, a dificuldade com a fala, a dificuldade de interação com os adultos e com outras crianças, né, de socialização, indicam que é possível que essa criança esteja aí precisando de um apoio, de uma ajuda. Idade. É difícil a gente classificar uma idade, mas é legal a gente pensar que a partir dos 2, 3 anos, a criança está criando aí uma nova rotina e estabelecendo seu período de socialização, né? Com a escola, com a família. Então, desenvolvendo a fala, né? Já tem outras articulações. Então, é importante que a partir dessa idade a gente observe como é que está esse comportamento e aí a gente consegue perceber não só quem está em casa, mas até o espaço escolar, as professoras também conseguem ajudar. A gente consegue perceber a necessidade de procurar um apoio psicológico ou outros profissionais que também atuem com processos terapêuticos para ajudar essa criança nesse seu processo de desenvolvimento. E tem uma coisa, Geni, que eu acho que é interessante a gente mencionar, tem alguns episódios de vida que também são importantes, que podem ser indicadores de terapia. Então, por exemplo, nascimento de um irmãozinho, que a criança pode se sentir um pouco mais enciumada, se perceber um pouco mais excluída, falecimento, né, de algum parente próximo ao qual a criança esteja ligada, também podem ser aí algumas questões, né, Lídia, que podem dar um start, ser o gatilho, né, para que a criança comece a desenvolver um comportamento um pouco diferente, alguns hábitos diferentes e que possam ser indicadores, né, de terapia, né. E também tem uma coisa legal de pensar, nessa idade, 2, 3 anos, a criança está passando pelo desfraude. E o processo do desfraude costuma ser, quando não bem orientado, costuma ser um tanto quanto confuso e traumático, não só para as crianças, mas para quem está ao redor. Então, é bem importante que a gente fique atento nesse processo. A segunda pergunta é da Luma Marina, educadora infantil, mãe de um menino de 8 anos, de Cotia, São Paulo. Lídia, ela pergunta: quando a terapia é indicada e como funcionam as sessões de terapia para as crianças? A gente fica muito com a imagem do divã ou do sessões de terapia, que é aquele seriado que tem na TV, né? E aí a gente imagina que a criança vai chegar, vai deitar ali no divã, a gente vai fazer perguntas, e sacar um lencinho e dizer para a criança, tá aqui para te ajudar. Não, isso não vai funcionar. Então é legal a gente pensar que o espaço de terapia infantil precisa ser sempre lúdico.
É um espaço, por isso que a gente veio gravar nessa sala, inclusive. Vocês estão acostumados a assistir as nossas rodas de conversa na outra sala, que é a sala de atendimento da família, mas esse espaço aqui é o que a gente usa para o atendimento infantil. Então ele precisa ser lúdico, ele precisa ser acolhedor e a criança precisa se sentir confiante no espaço em que ela está inserida. E também no profissional que está atendendo ela, né? Vínculo é sempre importante. Então, como é que funciona? Com os adultos, geralmente, os processos terapêuticos psicanalíticos, eles funcionam com a livre associação. Então, o adulto chega e o psicanalista abre o espaço para que ele fale, né? Diga livremente aquilo que vem à sua mente e a gente vai trabalhando os processos terapêuticos. Com a criança, seguindo um pouco das teorias de Melanie Klein, a livre associação pode ser ali feita no processo do brincar. Brincando, ela vai trazendo as questões que estão ali no incômodo da sua alma, as questões de sentimento e até as questões de organização de vida. Então, é necessário que a criança brinque, né? E que o adulto que está nesse processo do atendimento entre nessa brincadeira, esteja presente, porque ela vai construir as suas questões a partir desse movimento do brincar, né? Que haja um espaço de jogos, que haja brinquedos, brincadeiras, bonecas, bonecos com que ela consiga se identificar na sala, para que ela reproduza ali as brincadeiras da família, né? É sempre legal, nos atendimentos tem sempre essa brincadeira, né? E a família, a casa, desenhos, né? Porque a criança conta muito pra gente através dos seus desenhos, dos seus traços, da escolha das cores, então esse também é um instrumento que a gente utiliza nos processos terapêuticos. E as histórias, a gente tem um tanto aqui, depois a gente pode mostrar para vocês, mas as histórias também são bem-vindas. Então tudo que nos aproxime do universo lúdico, e porque brincar para a criança é coisa séria, né? Brincando que ela vai representando a vida, que ela vai contando de si e ela vai reorganizando o seu universo. Então é o processo da brincadeira que vai trazer para a gente elementos essenciais para que a gente entenda esse desenvolvimento e essa estrutura da criança. Acho que era isso, né? Tinham duas. Só reforçando, né, que assim, enquanto o adulto fala, né, traz as suas dores, as suas angústias, os seus medos, etc. O discurso da criança, ele se dá por meio da brincadeira, ou do desenho, ou de uma história que ela cria, para poder falar dela mesma. Exato. Então é entender que a brincadeira é uma forma de expressão dessa criança e o que vai fazer o terapeuta? Vai escutar essa criança na sua expressão, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, né, Lídia? É isso mesmo. E isso, eu acho que você dá dessa forma, certo? Não tem divã. Não chão tem que divã. A gente senta e brinca, interage. Tem massinha, e haja massinha. Agora temos mais uma pergunta da Ana Paula, mãe de uma criança de 11 anos que mora em Itacoaquecetuba. A pergunta que ela faz: terapia infantil é só para tratar de traumas? Por que pais têm resistência à terapia dos filhos? Boa pergunta. Boa pergunta. Obrigada, Paula. Vamos lá. Primeiro que a gente precisa entender que a terapia não está aí só para pensar nas questões de trauma, né? Exato. Mas ela também nos ajuda a pensar os processos cognitivos, os processos de aprendizagem, quando a criança está com dificuldade. É engraçado, eu sempre penso nisso, né? Quando a criança está com dificuldade no processo de aprendizagem e que ela não consegue ler e escrever, e que na década de 70, 80, os professores iam tratando como ai, que criança preguiçosa, ai, que criança difícil, ai, que criança que não aprende. E que a gente entende hoje que essa criança está pedindo socorro, né? E que também precisa de um processo terapêutico quando a criança não consegue ler e escrever e quando a criança não consegue fazer conta, né? Que a gente vai chamar de descalculia e que também exige uma ajuda de um profissional qualificado e que os processos terapêuticos também ajudam. Daí a importância de pensar que a terapia não se faz só com o psicólogo, mas que a gente pode contar com psicopedagogo, com ludoterapia, com tantos outros profissionais que estão voltados para a questão da infância, né? Então, a gente começa por aí, não é só para tratar de traumas, mas para ajudar essa criança num tanto de outros desenvolvimentos que são necessários para a vida. Quanto aos pais, a gente sempre diz, quando a gente acolhe uma criança no consultório, de que
Em geral, quem precisa de terapia são os pais. Né? E que as crianças são quase uma esponja, eles vão refletindo, vão fazendo um pouco do processo do que essa angústia delas tem muito a ver com o que elas estão passando aí no convívio com esses adultos que estão na casa. Geralmente, os profissionais acolhem os pais para ouvi-los também, porque eles são fundamentais. Então a gente precisa criar esse vínculo, porque o processo terapêutico precisa acontecer em parceria com família, criança e a terapeuta que está atendendo essa criança. Porque senão não vai, né? O adulto responsável precisa entender que cuidar da saúde mental dessa criança é responsabilidade dele também. E aí, com um jeitinho, a gente vai fazendo com que esse pai, essa mãe entendam que eles também precisam de terapia, senão, né? Mas é isso, tentar da maneira... O grande problema é que a gente ainda olha para os processos terapêuticos com preconceito, né? Principalmente os mais velhos, né? Sentem muita dificuldade de entender que o cuidado com a saúde mental é tão essencial como qualquer outro cuidado com saúde, com vida. E não está associado necessariamente à loucura, né? Que é o grande preconceito que ainda existe, né? E quando a gente diz que criança não precisa de terapia, que a gente não precisa levar a criança para terapia, a gente está sendo negligente. A gente está colaborando para que esse trauma se estenda também, né? Até porque eu achei interessante, Lídia, trauma, né? O que é trauma para uma criança? Né? É tudo aquilo que a impacta de alguma forma, que gera um sentimento, um sofrimento, que ela não sabe o que fazer com aquilo, porque ela não tem condição de entender o que está acontecendo. Então vocês imaginam assim, um bebê que ouve ali, a primeira vez que vai ouvir aqueles temporais, aquelas trovoadas, logicamente que ele vai se assustar. O adulto falando alto ao redor de um bebê, aquilo impacta, a criança assusta, o bebê chora. Por quê? Porque aquilo é uma impressão que ele não tem como decodificar. Do ponto de vista emocional, dos fatos, dos acontecimentos da vida, acontece o mesmo. Qualquer coisa que aconteça com a criança, que ela não consiga ainda entender muito bem, pode ser uma situação traumática. Às vezes a gente imagina trauma como uma coisa assim, ruim que tenha acontecido. Pode ser alguma situação que tenha gerado uma baita excitação na criança por alguma razão e ela não sabe o que fazer com aquela emoção, com aquelas sensações todas. Que informação, o que eu faço com isso? O que é isso? Né? Então, e aí é onde a terapia é indicada? Sim, dentro disso que a Lídia colocou. Nós temos a quarta pergunta. Qual é a importância, Lídia, do vínculo terapêutico na terapia infantil e como ele se faz? É uma pergunta de Gabriele, estudante de psicologia. Muito bem. O vínculo ele é fundamental em qualquer processo terapêutico, seja ele entre adultos, seja ele com crianças, né? É pelo vínculo que a gente estabelece com a criança que a gente consegue entender o que ela está vivenciando, como é que ela está interpretando as questões que ela está vivendo, como é que isso está refletindo então no seu desenvolvimento. Sem vínculo a gente não vai para lugar nenhum, né? O nosso trabalho torna-se vão enquanto terapeutas. Então, o vínculo ele é fundamental. E ele vai se dar justamente nesse movimento que a gente acabou de contar aqui. Se com o adulto eu sento e escuto, com a criança eu tiro meu salto, sento no chão e vou brincar também, né? Eu preciso estar junto, criar o vínculo, criar essa afetividade. A semana passada a gente recebeu uma criança aqui, não vou contar o caso, mas eu vou contar como se deu. Ela estava assim, indecisa, se entrava, se não entrava, semana retrasada. Aí ela veio, passou pelo atendimento aqui nessa sala, com a psicóloga que atende aqui, e aí na semana passada ela voltou para a segunda sessão e ela disse assim: eu trouxe um colar que eu fiz de best friend para minha terapeuta. Eu achei tão fabuloso aquilo. E eu falei, que bom! Porque na primeira sessão ela estava toda reticente. Mas o fato de criar esse vínculo... E aí ela diz uma coisa muito legal. Ela é uma terapeuta diferente, ela não faz perguntas, ela brinca. Então, quebrou esse processo de pensar que a terapeuta é quem investiga a vida. Mas a terapeuta é quem senta no chão e brinca, né? Interage. Isso foi muito legal. Então, ela trouxe o colar de best friend. Achei fabuloso.
Porque é isso, eu não falo da minha vida com alguém que eu não confio, né? E as crianças também não, né? Por que eu vou numa sala conversar com alguém que eu nunca vi, que eu não sei quem é? Então, o vínculo ele é fundamental e nos processos de atendimento infantil ele se dá justamente nisso, quando a criança entende que não é mais um adulto ali para saber da vida dela, mas é alguém que está preocupado e sentou para brincar com ela. Então isso é fundamental. Com certeza. Gente, temos mais uma pergunta aqui da Patrícia, de São José dos Campos, uma pergunta super importante, não que as outras não sejam, pelo amor de Deus, mas assim, como identificar e lidar com sinais de depressão infantil e se existe programa de atendimento público voltado para esse público, para essa comunidade infantil? Pergunta muito boa mesmo. Primeiro que a questão da depressão é algo que se estende, que a gente precisa de fato olhar para as crianças, né? Mudou esse comportamento, a criança que totalmente atípica da criança que deveria ter vida, brincar, pular, saltar, falar, perguntar, de novo já falei perguntar mais uma vez, porque criança é isso, né? E aí a gente faz, já tô até cansado. Mas se isso não tá acontecendo, é sinal de que alguma coisa tá errada. Então a criança que tá apática, a criança que não tem interesse em nada, aquela criança que tá em casa, ganhando peso, desenvolvendo olheiras e que não tem um rendimento escolar e que tem um choro que a gente não sabe de onde vem. Enfim, todos esses sintomas precisam ser observados para que a gente entenda o que é isso, né? Porque depressão infantil é algo que a gente ainda não consegue avançar nas discussões com tanta facilidade, né? Porque a nossa cultura ainda é de entender a criança como que criança mimada, que criança chorona, né? E a gente não valoriza ou não consegue perceber as angústias que estão presentes aí nessa criança. Então, tudo isso precisa ser observado, né? Mudou de comportamento, dorme demais, tem olheiras, come de menos, interage, ou come demais também, interage pouco com os amigos, tem pouco interesse por vida social, por brincar, por interagir. Aí é necessário que a gente procure ajuda. A gente tem na rede pública, pelo SUS, um programa de atendimento para criança sim. E ele funciona via CAPS, né? Centro de Atendimento Psicossocial, que, se eu não me engano, é o CAPS 2, que atende criança e adolescente. Como ele está integrado ao Sistema Único de Saúde, né? Ele pelo SUS, o primeiro passo é a gente buscar atendimento no pronto atendimento que está ali no nosso bairro e que cuida da saúde da família do nosso bairro. E aí costuma-se ter um atendimento que te direciona para o CAPS. Quando isso não acontece, a família tem toda a liberdade de procurar o CAPS, porque o CAPS funciona de porta aberta. Todo mundo que chegar precisa ser acolhido e aí escutado para que haja um atendimento por uma equipe multidisciplinar que vai traçar ali um atendimento singular voltado para a necessidade daquela criança. Então, ou procura uma unidade de saúde para que essa unidade faça o atendimento ou vá direto no CAPS, porque lá você vai ter esse direcionamento e esse atendimento que já é voltado para as necessidades dessa criança. É sempre importante dizer isso, né? A gente tem sim um sistema que funciona e que a gente pode e deve procurar ajuda sempre que necessário. Legal. Tudo bem. Deu? Super legal, né? Eu acho que falar de atendimento em terapia infantil, a gente aprender a identificar essas dificuldades que a garotada tem, porque a gente está tão condicionado a imaginar que isso se dá mais no adolescente, no adulto, e cada vez mais a gente tem que observar as crianças, né, que elas acabam expressando, trazendo essas questões mais emocionais num certo sentido, né? Então, muito legal. Gratidão pelas perguntas feitas. A gente ampliou a roda de conversa e ficou muito mais legal porque tem a participação de vocês. Então, agradecer a Patrícia, Geni, a Luma, Ana Paula e Gabriele. Isso mesmo, que mandaram as perguntas pra gente. E aí, se você que tá em casa, que acompanha as nossas rodas de conversa, quiser mandar questão pra gente, elas são sempre bem-vindas. E aí eu vou aproveitar. Já vou anunciar o próximo tema. A gente vai gravar o próximo tema sobre as questões de luto. Então, se você tem alguma questão, quer perguntar, quer saber mais sobre como é que a gente pode pensar, como é que a gente acolhe essa dor, né? Porque luto é uma questão que machuca um tanto.
E então, se você tiver alguma pergunta, pode mandar pra gente. Pode mandar aqui pelo YouTube, pode mandar pelo Instagram do IBT ou pelas nossas redes, né? Ou o próprio e-mail do IBT. Isso, IBT. ibtpsicanálise@gmail.com. Isso mesmo. Fique à vontade, porque colabora muito e amplia a nossa roda, que essa é a intenção. Certo, meninas? Até mais, a próxima roda de conversa. E obrigado por esse momento com vocês. Não vamos fazer o Ciranda Cirandinha. Ah, que pena. Até mais, tchau.